Oi? Vocês estão conseguindo escutar? O webinar? Ainda não. Não começou a falar nada ainda? Não. Oxi. Mas é porque eu acho que o João está aqui na sala. Não. Olá a todos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da LS Life Science no Brasil e na América Latina. Gostaria de agradecer a todos por participar do nosso webinar do Brasil e para toda a América Latina. Hoje a gente veremos um pouco da apresentação sobre análise de TOC, estudos sobre o processo. A gente vai conhecer um pouquinho das altas concentrações de carbonos orgânicos em um determinado ecossistema podem ser um indicativo de poluição no meio, seja causado por alta concentração de matéria orgânica, derivado de efluentes, por lixiviação ou mesmo presença de compostos orgânicos derivados de petróleo, que são os hidrocarbonetos, os combustíveis, e também os sintéticos, né, que são os detergentes. A análise de TOC, que é do carbono orgânico total, é uma ferramenta de detecção de processo de contaminação por derivados de carbono, que juntamente com a análise de TIC, que é o carbono inorgânico total, pode indicar se esse elemento presente é derivado de ações humanas ou de formação natural, auxiliando no indicativo do nível de poluição do meio. Então, é com grande prazer e orgulho que a gente apresenta o João Paulo Moraes Hilário Ferreira. Ele é o analista do nosso setor, do nosso laboratório de Fisicoquímica da LS Ambiental aqui no Brasil. Vou destacar brevemente a vasta experiência do João. O João Paulo, ele é pós-graduado em biotecnologia, graduado em bacharel em química na Universidade Federal de São Paulo e também técnico em química pela Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas. Como atribuição em estudos de pesquisa em síntese orgânica com solventes verdes, que é Química Verde e Sustentabilidade, e educador também na área química. Hoje, o João Paulo está como analista do setor físico-químico da LS Ambiental no Brasil. Ele é responsável pelas análises físico-químicas de solos e águas, com foco em análise de carbono orgânico total, carbono inorgânico total e alcalinidade. Tá? Então, vamos começar, João Paulo. Boa apresentação. Seja bem-vindo aí. Obrigado, Thiago. Obrigado pela apresentação aí. Fica até sem graça, mas valeu. Bom, gente, boa tarde para todos. Obrigado aí por estarem participando. E, bom, como o Thiago comentou, a gente já falou hoje um pouco sobre TOC. E, antes de qualquer coisa, né, eu queria dizer que essa apresentação, ela tem o fim de orientar, de forma geral, sobre análise de carbono, né? Por favor, vocês podem comentar, perguntar ao final, pode sentir à vontade. A gente vai falar aqui sobre ciência e lembrar que ciência é feita de pessoas. Eu acho que ciência nunca foi tão importante na nossa vida, né? Visto agora na pandemia, o quão rápido a gente conseguiu desenvolver uma vacina, enfim. Então, acho que não é sempre muito atual a ciência. Lembrando que qualquer um pode fazer ciência e eu acho que cada um de nós, todos somos curiosos, né? E essa curiosidade que constrói a ciência. Aqui eu vou comentar sobre alguns personagens e pessoas que desenvolveram a ciência e talvez fizeram o tema que a gente vai abordar aqui hoje crescer tanto e se desenvolver tanto para a gente conseguir fazer, pensar no meio ambiente, estudar o quão o carbono pode afetar o meio. Se um dia eles tivessem dúvida ou se questionassem de algo, talvez a gente nem teria essa conversa. Então, acho que é importante a gente sempre observar e entender o mundo à nossa volta. Bom, mas antes de tudo, é importante a gente ressaltar que aqui na LS, né, a gente não parou durante essa pandemia e é importante que a gente trabalhou com segurança e sempre medindo temperatura e com protocolo de segurança adequados, para a gente tentar ao máximo, né, evitar qualquer contaminação e se prevenir sempre ao máximo. E agora com a vacina, espero que todos possam tomar e ficar todo mundo muito bem. Bom, a LS, né, nossa querida LS,
ela está presente em 65 países, inclusive aqui no Brasil, e com mais de 40 milhões de análises processadas por ano, né? Então, como eu comentei, a LS também faz parte de construir a ciência. E é muito importante o trabalho de todo mundo aqui para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre o nosso meio e a nossa volta. Já são 20 anos aqui na América Latina, e a nossa história aqui começa lá em 2012 e continua crescendo com várias aquisições, graças a isso a gente consegue agora trazer um pouco desse trabalho aqui para vocês. É importante ressaltar que essa história que a gente tem aqui no Brasil, né, e no mundo inteiro, ela é baseada em valores essenciais para a gente, principalmente questões de segurança, que é o nosso foco. Sempre a segurança é uma prioridade. Então, a gente quer sempre assegurar aos nossos clientes e prestadores análise e resultados de testes analíticos confiáveis para ajudá-los na tomada de decisão, que também é um grande valor importante para a gente. E sempre pensar também na melhoria de todos os nossos processos. Bom, e agora eu vou começar a falar um pouco sobre o carbono e o como ele faz parte da nossa vida, né? Acho que a gente está muito acostumado desde a escola, a falar assim, nossa, o mundo tem muita água, a maior porcentagem de substância que a gente tem é água, os seres, a maior parte é composto por água, seres vivos. Só que o que é fundamental para a nossa vida também é o carbono, né? E aí, falando em ciência, mais uma vez, lá em 99, a NASA, ela lançou uma sonda conhecida como uma sonda, e nessa sonda ela propôs um sistema de MODIS. Esse sistema MODIS, ele foca em tirar imagens da Terra, né? E aqui, nessa imagem que eu coloquei, é uma imagem que mostra a concentração de carbono orgânico que a gente tem no planeta. Então, a gente pode ver aqui, onde está mais azul, mais escuro, a gente tem uma menor concentração de carbono, e onde a gente tem uma cor mais escura, mais preto, a gente tem uma maior concentração de carbono, né? E que isso indica que carbono está presente em todos os lugares, né? E ele faz parte da nossa vida. Só que tem um problema. Às vezes, aonde esse carbono está não é interessante para a gente. Não é interessante que a gente tenha altas concentrações de carbono em lugares onde não deveria ter. Então, por exemplo, se a gente vê aqui no oceano, a gente vê que, às vezes, a gente tem leves pontos escuros em determinadas porções, que são provavelmente pequenas ilhas, né? Mas, se a gente tiver uma grande concentração em algum determinado lugar, significa que a gente tem, provavelmente, alguma poluição, alguma coisa que tem carbono. Então, isso não é interessante. E a gente vai ver aqui formas da gente poder analisar e verificar possíveis contaminantes. Bom, e aí, de onde vem essa análise de carbono, né? Qual a história por trás dela? Bom, lá em 1630, Jean-Baptiste von Helmont, ele identifica pela primeira vez um gás, né? Esse gás, ele definiu como gás silvestre. Curioso também lembrar que o Jean-Baptiste, ele foi a pessoa que deu o nome gás, né? Que criou esse nome a partir do grego caos, que deriva da palavra caos. Ele consegue identificar que existe um gás que é presente, que existe a partir de fermentação, e também a partir da queima da madeira. Já o Joseph Black, lá em 1756, ele vai demonstrar que esse gás, né, esse CO2, que é o que o Jean-Baptiste identificou primeiramente, ele está presente no nosso meio, no nosso ar, e também derivado de vários outros compostos, por exemplo, como hidróxido de cálcio, em carbonato de cálcio, onde libera para a gente CO2. Vai ressaltar também que esse Joseph Black, ele é inventor da balança analítica. E que, tradicionalmente, quando a gente pensa em análise de carbono, tradicionalmente ela foi desenvolvida pelo método químico de oxidação química, com um dicromato em meio ácido. Então, esse é o método mais tradicional para a gente identificar a presença de carbono em um determinado local, em uma determinada amostra. Bom, e aí isso levou, olha quanto tempo passou, desde 1700 até 1924, para a gente ter uma evolução nesse meio, a gente começar a ter uma análise mais moderna, né? Em 24, o T.D. Jensen, ele vai criar um equipamento que ele consegue fazer a combustão de matéria orgânica
e após essa combustão, vai acontecer a oxidação do carbono no seu estado máximo, e ele vai recuperar com o CO2, ele vai conseguir guardar esse CO2 criogenicamente. Já em 48, a gente vai ter a primeira patente para infravermelho como analisador de gases. E juntando tudo isso, a gente consegue, lá em 67, o James Steele, ele consegue determinar o conteúdo de carbono total em sistemas aquosos, a partir da combustão e leitura infravermelho. Então, ele conseguiu juntar, né, toda essa história que a gente vê e desenvolver um método novo, que vai, nos dias de hoje, chegar para a gente com os analisadores de TOC modernos. Bom, mas a partir de tudo isso que eu comentei, né, sobre o carbono e tudo mais, mas em si, o que é o TOC, né? Bom, o TOC, ele é uma análise que ele vai focar na medição de contaminantes orgânicos. Ou seja, pelo próprio nome, a gente vê que, né, são contaminantes de base de carbono. Então, esses contaminantes, eles podem ser tanto derivados de fluentes, ou de forma natural, né, por lixiviação, que vai arrastar ou vai levar esses contaminantes para outros lugares. Lembrar que o carbono, como eu comentei lá no começo, ele é importante para a manutenção da vida, ele faz parte do ciclo do carbono, né, onde as plantas, por fotossíntese, elas assimilam esse CO2, e depois de toda a cadeia alimentar, esse CO2 é voltado para a atmosfera pela nossa respiração. Então, lembrar que isso está sempre em grande ciclo, mas se a gente tem altas concentrações de carbono em lugares que a gente não deveria ter, isso já é preocupante. Bom, a análise de TOC, ela não vai identificar os tipos de moléculas ou de compostos de carbono que a gente tem, mas sim a quantidade de carbono total. Então, a gente pega tudo que tem lá de diferentes estados de carbono, oxida tudo para a gente poder ter uma quantificação do elemento carbono. Bom, essa análise, né, ela compõe que a gente fala das análises que a gente avalia um meio, ou seja, análises de DBO, DQO ou de carbono orgânico assimilável. O TEOC, ele não diferencia, como eu comentei, outros elementos, né? Ele vai apenas relacionar para a gente o quão o meio apresenta esse elemento. Assim como outras análises, por exemplo, que identificam o total de fósforo ou o total de nitrogênio, também vão dar indicativos para a gente se a gente vai ter o crescimento desordenado de micro-organismos em alguma determinada área, enfim. Bom, geralmente, compostos contaminantes, eles não apresentam carga iônica. E é um problema porque quando a gente pensa em purificação de água, né, a primeira análise que é feita é uma análise de condutividade. Só que compostos orgânicos muitas vezes não têm essa carga iônica. E com isso eles passam despercebidos. Você pode ter uma água que você acredita que estava purificada e mesmo assim ela está contaminada. Então, TOC é uma análise importante para a gente identificar essas espécies, né? Indicam para a gente poluição, degradação de sistemas de tratamento, pode indicar para a gente também contaminações de lotes farmacêuticos, produtos, entre outros, né? Importante ressaltar que quando a gente quer avaliar métodos laboratoriais, geralmente a gente avalia a concentração de carbono orgânico superior a 1 ppm. Já em medições em linha, ou seja, quando você tem uma instalação e você quer verificar esse transporte de água e de filtração, de eficiência de filtração, a gente tem sub-ppm para técnica de medição, abaixo de 1000 ppb. Bom, e para que o TOC também é importante? Bom, é importante para a gente na primeira análise de detecção de petróleo em rochas. Então, se eu quero identificar, né, se eu tenho isso presente, como eu mostrei lá na primeira imagem, né, a gente não deveria apresentar altas concentrações no oceano ou em determinadas regiões. Então, a gente consegue identificar se tem esse elemento presente em algum lugar, no caso, o petróleo. Para água mineral, entre 100 microgramas por litro a 25.000 microgramas por litro. Também, como eu comentei já, para análise de osmose reversa, ou seja, eficiência do monitoramento de purificação e eficiência da membrana que a gente está utilizando para essa purificação. Na reciclagem, de retorno de águas de descarga e também de linhas de recuperação para a reutilização de águas de descarga. Então, quando a gente usa isso em fábricas mesmo ou fora mesmo de um processo de fabricação. E também para a gente avaliar a eficiência de lâmpadas ultravioleta, que a gente vai ver mais tarde que elas também podem ser utilizadas para degradação de compostos orgânicos. Então, será que eu tenho um local onde eu quero diminuir uma concentração, eu quero degradar algum composto orgânico, será que está sendo eficiente esse uso da minha lâmpada? Eu posso fazer uma análise antes e depois e verificar se ela está sendo eficiente. Bom,
Como comentei, linhas de distribuição de água, monitoramento de caldeiras de água de alimentação, para ver se tem algum dano estrutural, o que compostos de carbono, se eu tenho presença de carbono nesse meu meio, e também, principalmente, para um requisito da farmacopeia americana, que ela exige, né, que a gente tenha, para a produção de fármacos, água purificada. Ou seja, a gente pode ter dois tipos, né? A água para injeção e a água altamente purificada. Nesse caso, a farmacopeia americana exige que o limite máximo de carbono presente seja de 0,5 ppm. Então, é uma consideração bem baixa. Então, é importante para a gente poder liberar um lote farmacêutico, alguma coisa do tipo. Bom, na construção de plantas de tratamento, vamos imaginar que a gente foi construída uma planta de alguma indústria e aí a gente não pode ter matéria orgânica no fluxo que a gente tem de algum fluido nessa indústria. E se a gente utilizou alguma vedação, a gente utilizou borracha ou graxa, nesse sistema de vedação, pode ser que contamine. Então, a gente pode verificar se não está passando para o meu sistema algum composto orgânico. Também a validação de áreas de limpeza, no índice de desinfecção de águas e principalmente no controle de biofilmes, como a gente pode ver, né, aqui na imagem, quando a gente tem, geralmente, uma tubulação, tende-se a criar o desenvolvimento de micro-organismos. Então, isso é um indício de que essa minha água, ela tem nutrientes, ela tem uma concentração significativa de matéria orgânica para ter esse desenvolvimento microbiano. Bom, e aí o que é análise de carbono total, né? A análise de TOC, ela está inclusa dentro da análise de carbono total. O carbono total, ele não diferencia o carbono inorgânico do carbono orgânico. Então, a gente pode ter esse tipo de medição. A partir daí, a gente pode, com essa análise de carbono total, a gente pode separar ela em dois tipos, o carbono inorgânico ou o carbono orgânico. Esse carbono inorgânico, geralmente, ele é de origem natural, né? Ele é um carbono que está presente em cristais, ou mesmo CO2 dissolvido em determinado local, ou ou algum composto inorgânico que foi lixiviado e apresenta carbono. Ele pode ser tanto esse composto inorgânico particulado como dissolvido, né? No caso, se ele ainda está em grânulos maiores e a gente consegue, ele está em suspensão na solução, ou se ele já está dissolvido no meio. Já, em compensação, a gente também tem um carbono orgânico, que no caso a gente pode dividir em dois, que é o NPOC e o POC. Esse NPOC é o carbono purgeável, é o carbono que ele tende a ter uma evaporação melhor, quando a gente faz uma pulverização da nossa amostra. Esse carbono NPOC, ele pode ser também tanto particulado quanto dissolvido. E o carbono particulado, o que é o POC, que é, como eu comentei, o carbono purgeável, que é o carbono que ele vai tender a sair da minha amostra, a ter uma taxa de evaporação maior. Bom, e aqui eu coloquei para a gente entender um pouco as diferentes formas de carbono que a gente tem, né? Como eu comentei, o carbono total orgânico, o dissolvido, que é a substância que apresenta o carbono orgânico e ela pode ser retida por membrana de 0,45 micrômetros. Então, se ele está solúvel em solução, eu consigo retirar esse carbono dissolvido a partir de filtração. O carbono particulado, o carbono volátil, o carbono purgável, que no caso é, como eu comentei, aquele que pode sair por pulverização, que a gente consegue retirar ele, e o não purgável, que ele vai ficar ainda na nossa amostra, mesmo após a pulverização. Os carbonos que são reagentes a ácido, e aí tendem a ser os carbonos inorgânicos, e os carbonos biológicos, né, que são derivados de alguma síntese de algum micro-organismo. Bom, e é importante a gente ressaltar que a gente pode, como eu comentei, a gente pode separar o carbono em carbono orgânico e carbono inorgânico. Então, como eu comentei aqui, a partir de agora, quando eu falar TC, vai ser o carbono total, TOC, a gente vai falar sobre o carbono orgânico total, e IC vai ser o carbono inorgânico. No caso, TIC seria o carbono inorgânico total. Quando a gente vai analisar o carbono orgânico total, a gente tem dois tipos de análise em si. A gente pode fazer uma análise direta, que é chamada de análise de NPOC, que é a análise onde a gente acidifica o meio da nossa amostra, e quando a gente quantifica isso no equipamento, a gente tem diretamente a quantificação do carbono orgânico total.
Agora, a gente pode também fazer uma análise em 2 processos, que no caso seria uma primeira análise de um carbono, total, e em seguida a análise do carbono inorgânico. Com isso, se a gente subtrair o carbono total do carbono inorgânico, a gente tem o TOC, né? Como relembrando, o carbono total é a soma das 2 espécies. E aí, como funciona quando a gente está pensando no equipamento, né? Quais são os existem diferentes tipos de equipamentos, mas todos eles tendem a seguir o mesmo processo, né? Que são divididos em 3 etapas: a acidificação do meio, a oxidação e, por fim, a detecção e quantificação, que eu ilustrei aqui na imagem, né? Ela passa por 3 etapas quando ela é injetada em algum equipamento. E é importante ressaltar que, por que é importante a primeira parte de acidificação? Porque a gente quer, tanto para a forma de análise de NPOC, que seria o TOC, análise direta do TOC, quanto a gente vai fazer essa análise em 2 etapas, eu preciso retirar o carbono inorgânico. E carbono inorgânico, resumidamente, a gente está falando de carbonatos e bicarbonatos. Carbonatos e bicarbonatos, quando estão em presença de meio ácido, eles tendem a formar, eles formam CO2, que esse CO2, ele sai para o meio, né? Ele é volátil. Então, no caso, eu ilustrei aqui, quando a gente tem, não sei se alguém já ouviu falar, mas quando a gente tem a acidificação dos mares, né? Esse processo de acidificação, a primeira visão que a gente tem é quando a gente tem degradação de um coral. Que coral, nessa estrutura, ele tem, na estrutura externa, ele é formado por compostos que apresentam carbonatos. Então, isso é um indicativo de que o meio está acidificado, né? Ou seja, a gente tem uma acidificação de determinado local. Bom, e como funciona isso no equipamento, né? Caso a gente não acidifique antes uma amostra para injeção no equipamento, o próprio equipamento pode fazer isso, que é como eu ilustrei aqui, né, que a gente, nessa imagem. A gente tem um compartimento onde é injetado ácido no equipamento para liberação de CO2 e leitura do carbono inorgânico. Bom, e aí, quando a gente fala de ácidos que a gente pode utilizar no equipamento, bom, não pode ser qualquer ácido, né? Por quê? Porque a gente geralmente opta por o ácido fosfórico, porque o ácido fosfórico é um ácido que não é tão oxidante. Ele pode ser aplicado para diferentes tipos de análises, e principalmente porque se a gente utilizar ácido clorídrico ou outros ácidos, esses ácidos, por serem mais fortes, eles tendem a formar alguns compostos, principalmente cloretos. E esses cloretos, eles são danosos ao equipamento de análise de TOC. Então, a gente tenta evitar um ácido que vá danificar esse equipamento, né? Não é nem um pouco interessante. Bom, e aí, quando a gente fala de técnicas que a gente tem para análise de TOC, bom, eu listei aqui 6 técnicas, tirando a técnica tradicional que a gente tem por titulação. Dentre essas técnicas, eu vou falar brevemente um pouco sobre elas, a gente tem a combustão em alta temperatura. Essa combustão, qual que é a ideia dela? É a gente ter um aquecimento dentro do equipamento, no forno do equipamento, aproximadamente 1.200 graus, em presença de oxigênio, para a gente fazer a oxidação de qualquer composto orgânico em CO2. A gente pode ter essa combustão catalisada e também por alta temperatura, que ela vai acontecer numa temperatura mais branda, no caso, aproximadamente 170 graus Celsius, e ela vai ocorrer em presença de catalisador. No caso, a gente pode utilizar um catalisador de platina, por exemplo. Também a gente pode ter um outro processo que é a fotooxidação, que ela ocorre lá por luz ultravioleta, como eu comentei lá no começo. A gente pode ter também a oxidação fotoquímica, que é uma oxidação que ocorre junto com o ultravioleta, hipersulfato, que é um oxidante comumente usado em processos de oxidação. A gente pode ter a oxidação termoquímica, que seria a oxidação da temperatura aliada à ação do persulfato, então vai acelerar esse processo de oxidação a partir do persulfato, e a oxidação eletrolítica, onde a gente vai aplicar um potencial elétrico na amostra e a gente vai ter a formação do CO2, que a gente quer analisar subsequentemente. Mas, dentre essas que eu citei, 2 chamam muito a atenção, que são a combustão catalítica por alta temperatura, que é aquela que a gente tem uma temperatura mais branda e a reação é catalisada por um catalisador de platina, ou uma oxidação química, que seria um método clássico, né? Aqui,
dentro dessa oxidação química, a gente pode citar a oxidação com persulfato. Comparando essas duas técnicas, a gente vê que na combustão catalítica por alta temperatura, a gente consegue obter uma alta eficiência, menor temperatura, em relação à temperatura que a gente utiliza lá no primeiro item, que seria 1.200 graus, e tolerância a concentrações de sais. E isso é um detalhe muito importante. Dentre as desvantagens, a gente geralmente consegue um maior LD em relação à oxidação química e, infelizmente, a gente tem um efeito de memória e envenenamento do catalisador, o que acaba tendo prejuízo, porque a gente precisa sempre estar trocando esse catalisador. Em relação à oxidação por persulfato, ela consegue para a gente menores LDs e a gente não precisa ter catalisador, né? A gente não vai ter esse prejuízo com o catalisador. Mas a gente tem interferentes, por exemplo, como cloreto, e muitas vezes uma baixa eficiência de oxidação. Então, só com isso, com essas duas desvantagens, a gente vê que não é uma análise interessante para qualquer tipo de amostra, né? E mesmo porque ela também tem uma baixa eficiência de oxidação. Então, como centro desse tipo de análise, a principal que a gente vai comentar aqui vai ser a combustão catalítica por alta temperatura. Bom, e como acontece essa oxidação catalítica por alta temperatura? Né? Depois que a gente tem lá na primeira etapa a acidificação da nossa amostra, no caso, se a gente vai fazer uma análise direta para TOC, ou se a gente, mesmo que a gente vá ter ainda análise de carbono total e depois análise de carbono inorgânico, ambas vão passar por esse processo. No caso, depois que a amostra é injetada, ela vai passar por uma coluna. Dentro dessa coluna, a gente vai ter um catalisador de platina. Esse composto, essa coluna vai estar numa alta temperatura, o que vai facilitar já a quebra e a oxidação de moléculas maiores. E a partir do momento que elas entrarem em contato com a superfície do catalisador, esse catalisador ele vai facilitar a oxidação, né? No caso, a gente tem também um meio saturado de oxigênio dentro dessa coluna, porque a gente utiliza gás oxigênio nos equipamentos, e por a gente ter essa catálise de superfície e também esse excesso de reagente, no caso do oxigênio, a minha oxidação vai ser mais eficiente. Então, a partir do momento que esse meu composto orgânico entrar em contato com a coluna, a temperatura vai facilitar essa oxidação e a catálise também. Com isso, a gente vai ter a ligação do oxigênio no meu composto, no meu carbono, e eu vou ter a liberação de CO2. Como é uma reação de combustão, a gente também tem sempre a formação de água. E água, se a gente vai ver daqui a pouco, que a água não é interessante, mas a gente tem meios de fazer uma remoção dessa água formada. A gente pode usar diversos tipos de catalisadores, como também catalisadores de óxido de cobalto, e metais do grupo da platina ou cromato de bário. E aqui eu coloquei um esquema de mais ou menos como é um forno, né, dentro da análise de TOC. A gente vai ter uma coluna aqui no centro, que é uma coluna de quartzo, onde vai ter o meu catalisador dentro dessa coluna, que vai estar suspenso por uma lã de quartzo, e eu tenho uma resistência que vai aquecer esse meu tubo de vidro, né, essa minha coluna, a temperatura dada a técnica do equipamento, e logo em seguida o processo de resfriamento que vai levar esse meu CO2 formado para análise. Bom, e aí diferenças entre analisadores. Bom, na técnica de oxidação, né, como eu comentei, a gente vai formar o CO2. Então, a gente vai pegar tudo que é carbono e converter em CO2 para quantificar esse CO2. E qual é a detecção que a gente utiliza normalmente? A detecção de infravermelho. Essa detecção, ela segue a lei de Lambert-Beer, ou seja, quando foi descoberta essa relação, a gente sabe que quanto maior a minha absorvância, maior vai ser a minha concentração da amostra numa determinada faixa de absorção do meu elemento. No caso do CO2, a faixa ideal de absorção vai ser diferente de outros compostos em análises colorimétricas. Como a gente está falando de um gás, gases eles tendem a ter estiramentos nas moléculas, e esses estiramentos fazem com que a gente tenha vários pontos de absorção na molécula. No caso do CO2, a gente tem mais ou menos entre 2,7 a 4,26 micrômetros, e também lá no finzinho, a partir de 13 micrômetros. Com essa imagem que eu coloquei, a gente pode ver que, por exemplo, a água, ela está junto com um pico de CO2. E nesse meião que a gente tem o CO2, a gente tem também o CO,
a gente tem compostos nitrogenados. Então, isso é um indicativo de interferente para a gente. A gente não quer uma baixa eficiência de oxidação, por exemplo, que vai formar monóxido de carbono, o CO, que pode dar um indicativo, uma interferência para a gente. A gente quer remover a água também, porque ela pode ser um interferente no processo, e assim por diante. Bom, e quando a gente recebe uma amostra, né, qual é o ideal para a gente analisar uma amostra? É ideal que essa amostra ela tenha um holding time de 7 dias, né, desde a sua data de coleta, e ela seja preservada sempre a 4 graus, ou menos do que isso, né? É ideal a gente evitar embalagens contaminadas, principalmente de plástico ou de borracha, porque, né, são materiais que apresentam carbono, são formados basicamente de carbono. Então, a gente não quer esse tipo de contaminação. O ideal, no caso, é a gente utilizar embalagens de vidro, por exemplo. Também vantagens de uso de equipamentos com uma temperatura menor em relação a fornos de alta temperatura, por exemplo, que chegam a 1.200 graus. É que quando a gente tem uma temperatura muito alta, se a amostra possui muito cloretos ou sais de cloretos, a gente tende a ter uma fusão desses sais, né? E isso incrusta no equipamento, na coluna de análise, e atrapalha bastante. É muito difícil de remover. Com uma temperatura menor, a gente consegue, geralmente, menores valores para blanks. Então, como eu comentei, a gente não quer a presença, por exemplo, de vapor de água, haletos, porque haletos, eles acabam danificando os nossos componentes do detector de infravermelho, ou óxido de nitrogênio, por exemplo, óxido de nitrogênio, por exemplo, como eu comentei aqui na imagem, onde a gente está muito próximo ao CO2, à detecção do CO2. O range que a gente pode utilizar, isso varia muito de equipamento para equipamento, geralmente pode ser, né, no caso de nada, de 0 até 35.000 miligramas por litro, e geralmente o equipamento ele tem um limite de detecção de 4 microgramas por litro. Bom, aqui na LS, né, a gente tem 3 equipamentos para análise de TOC. Então, por que é interessante isso para a gente, né? No caso, nossos equipamentos, todos eles utilizam essa tecnologia mais avançada para análise de TOC, e por ter essa quantidade de equipamentos, a gente consegue ter um processo mais otimizado e resultados mais rápidos, porque a gente não é um trabalho de análise em bancada, né, direto. A gente consegue ter uma produção mais eficaz. Também, caso a gente tenha algum problema com o equipamento ou um processo de manutenção, a gente consegue ter sempre equipamentos backups. E o mais interessante, essa técnica que eu comentei lá no começo, ela se destaca porque ela consegue fazer análise de diversas matrizes, principalmente de matrizes aquosas, no caso, se há presença de um módulo também para análise de solo, e também diferencial, que é a análise de amostras salinas, né? Diferente dessas técnicas, amostras salinas, elas apresentam cloreto, que pode ser um interferente da técnica. E também formam para a gente uma alta produtividade. Bom, e aqui um pouquinho dos nossos equipamentos que a gente tem, né? Aqui na LS a gente tem 2 analisadores de TOC da Shimadzu e um analisador da Elementar. E aqui um pouquinho sobre como é dentro do equipamento, né? Você pode ver que, estruturalmente, os 2 equipamentos, eles são bem parecidos. A gente tem as colunas que ficam na parte de dentro, e na parte externa a gente tem toda a parte de remoção de interferentes e também para a presença de ácido para nossa análise de carbono inorgânico. Bom, e aí, quais são os pontos principais quando a gente vai fazer uma análise em equipamento de TOC? O que a gente tem que verificar sempre, que a gente tem que estar de olho para não ter nenhum problema, né? A primeira deles é o gás, né? O gás é o principal, porque é o gás oxigênio que vai fazer nosso reagente na nossa combustão da matéria orgânica. Então, ele tem que estar acoplado e sempre, né, pressão constante, verificar se não tem vazamento, para a gente não ter nenhum problema, né? Ele tem a função também de igualar a pressão dentro do meu sistema e a função de arraste para levar todos esses meus compostos até o analisador. Também a verificação dos ácidos, né? Aqui comparando, por exemplo, na primeira imagem a gente tem os compartimentos de ácidos para o equipamento da Shimadzu, e em seguida do Elementar. Ambos têm a presença, basicamente, do ácido fosfórico, como eu comentei, que é um ácido não oxidante, mais tranquilo de trabalhar. E no caso da Shimadzu, a gente também tem a presença do auxílio do HCl. Apesar de ele ser pouco utilizável na análise, é importante para amostras que dependem de um ácido um pouco mais forte. Remoção de interferentes. É importante lembrar que, como eu comentei, os haletos, eles são interferentes no meu sistema, eles são corrosivos para o detector de infravermelho.
e eu quero remover eles, né? Como faz isso? A tecnologia dos equipamentos, elas existem peças dentro desse meu equipamento que fazem essa remoção. No caso da Shimadzu, aqui na primeira imagem, a gente tem esse purificador de haletos, que ele consegue fazer essa remoção a partir do momento que os gases estão passando por dentro do sistema. E também, na segunda imagem, a remoção da água que é produzida lá da minha reação, que vem da minha amostra, que também pode ser interferente da minha análise. Então, ela é removida a partir da cal sodada, onde ele vai absorver essa água e não vai deixar ela passar para o sistema. E também, no caso agora da elementar, a gente pode ver que, no caso, a diferença é que a gente utiliza também um depurador, só que no caso a gente utiliza fios de latão, e também um sistema de absorção de água, que é esse branquinho aqui, que está dentro desse tubo de vidro na imagem. Bom, também é importante sempre verificar a situação das nossas colunas, né? A vantagem, como eu comentei, é que a gente consegue fazer análise de amostras salinas. Então, a diferença entre essas colunas é o tamanho e a forma do catalisador que eu estou utilizando lá dentro. No caso, na primeira imagem, a gente tem aqui uma coluna para amostras tradicionais. Na segunda imagem, a gente tem uma coluna para amostras salinas. A diferença entre elas pode ver que elas são um pouco mais, elas são maiores, né? Por quê? Porque a gente pode ver aqui na segunda imagem que a gente tem dois tipos de grânulos de catalisadores de platina, né? Um menor e umas esferas um pouco maiores. Então, esse tipo de catalisador é ideal quando a gente está pensando em amostras salinas. Aqui um pouco da coluna que a gente utiliza no equipamento do elementar, que a gente pode ver que é muito parecida com a coluna anterior, que eu estou mostrando aqui da Shimadzu. A diferença apenas é que dentro dessa coluna a gente também coloca quartzo, pedrinhas de quartzo lá dentro, junto com o catalisador. Mas isso varia muito da tecnologia que a gente está usando do equipamento. No final das contas, é a eficiência mesmo. E aqui um pouco sobre como essa coluna, né? A ideia dessa coluna é que a gente tenha sempre, no caso aqui, para uma coluna salina, como eu comentei, esses dois tipos de catalisadores. Grânulos um pouco mais largos, maiores, ou grânulos menores, se eu for pensar só na análise de amostras não salinas. Bom, e também é importante a gente verificar a temperatura da nossa coluna. No caso da Shimadzu, ela utiliza uma temperatura de 680 graus. Já para alimentar, a gente utiliza uma temperatura de 850 graus, ótima. E quando a gente chega nesse limiar de temperatura, a gente pode ver que a coluna começa a incandescer. Acho bem legal essa imagem, porque mostra para a gente como é quente, como fica essa coluna durante o aquecimento. Tá, e também é importante verificar vazamento do sistema, como está a pressão no sistema, porque eu não posso, como a gente está trabalhando com fluxo de gases, não é interessante a gente ter perda desses gases para o meio externo, né? Eu quero quantificar todo o meu CO2 formado. Então, além da temperatura que a gente vai verificar, a gente também tem que verificar a pressão do sistema, ele tem que sempre estar igual, né? Para a gente nem entrando mais pressão, nem saindo pressão do sistema, perdendo alguma coisa. É importante para a gente verificar se tem alguma parte, algum componente danificado ou algo que não esteja permitindo esse fluxo de gás, né? Que esteja entupindo esse fluxo de gás para a gente. E aqui eu coloquei para a gente ter uma ideia mais ou menos como sai um resultado de análise de TOC, né? A gente vai ter um pico, e esses picos, normalmente, dependendo da tecnologia do equipamento, aqui no caso é uma imagem do Shimadzu, eles conseguem fazer para a gente a própria autodiluição das nossas amostras. Então, ele é um equipamento bem robusto que consegue identificar se é necessário ou não, dependendo dos limites que a gente estabelece na nossa curva de calibração do nosso equipamento. Né? E também verificar sempre a pressão, a temperatura do nosso sistema, para ver se está bonitinho para a gente seguir na análise. Né? É importante também a gente ter cuidado com os frascos que a gente utiliza para fazer a nossa análise. Né? A gente não pode, por exemplo, lavar nossos frascos com detergentes, porque detergentes são compostos orgânicos e podem dar um falso positivo nas nossas amostras. Também é importante sempre deixar esses frascos em banho de ácido, para a gente tentar remover qualquer carbono inorgânico presente, né, para garantir, e também, por que não, com um banho de ácido, remover qualquer impureza de carbono orgânico que eu tenha como contaminante no meu frasco.
né? Se a gente busca intervalos maiores ou limites menores para a nossa análise, é sempre interessante a gente utilizar frascos selados ou com septos de silicone, ou mesmo com parafilme, né? Não é interessante a gente usar, por exemplo, qualquer coisa que seja de plástico ou borracha, porque vai contaminar a nossa amostra. E caso a gente queira ainda análises muito sensíveis de TOC, dependendo do método, é interessante a gente sempre manter os nossos frascos, né? E qualquer equipamento que seja passível de aquecimento em mufla a 400 graus por no mínimo 1 hora. Também é importante a gente estar sempre atento à nossa curva de calibração, né? Porque ela vai ditar para a gente a veracidade das minhas amostras, né? Do meu resultado da minha amostra. Aqui a gente utiliza uma correlação, né? De R quadrado tem que ser maior que 0,995, e também utilizar padrões de tanto certificados, né? De primeira fonte e padrões de segunda fonte, para a gente ter a confirmação da nossa curva de calibração. No caso de carbono inorgânico, se a gente vai fazer uma verificação, a gente pode utilizar sais, tanto de bicarbonato quanto de carbonato, para verificar essa minha curva que eu preparei. E também fazer a análise visual da curva, né? E a linha de tendência que a gente obtém do nosso equipamento. Por exemplo, aqui no caso da Shimadzu, a gente tem uma curva, como eu coloquei aqui, no caso um R quadrado de 9994, com uma boa correlação. E no caso dos equipamentos, eles são equipamentos robustos que conseguem fazer, com apenas a injeção dos nossos padrões, desenvolver toda a curva de calibração a partir do método que a gente desenvolveu, colocando os pontos e as diferentes concentrações. Aqui no caso é o equipamento da Elementar, como ele mostra para a gente essa curva de calibração, e é o mesmo processo também, mesmas concentrações, e o próprio equipamento desenvolve essa curva de calibração. Bom, e amostras para leitura, né? É interessante que a gente tenha amostras sem preservação. Podem até ser preservadas com ácido, no entanto, a gente não consegue fazer uma análise de carbono inorgânico nesse caso. A gente pode fazer análise também de carbono, desses carbonos inorgânicos, total e orgânico, no caso deles dissolvidos, mas para isso a gente necessita de uma filtração em 0,45 micrômetros. E sempre dá preferência para filtros de fibra de vidro, membrana de prata ou filtros para HPLC, porque a gente pode ocorrer contaminações dependendo do material do que esse filtro é feito. E a gente avaliar com os brancos que a gente faz rotineiramente para ver se não está tendo nenhuma contaminação. E a alíquota que a gente precisa colocar no equipamento depende muito da tecnologia do equipamento. No caso da Shimadzu, a gente utiliza vials de 40 ml, e no caso da Elementar, vials de 11 ml. E o cadastro de amostra e o método que vai ser escolhido para a nossa análise, né? Sempre pensando em lavagens no início e no final de corridas, para a gente garantir uma limpeza do nosso sistema. No caso aqui, a gente tem na Shimadzu, como é mais ou menos o escopo e como ele fornece para a gente os resultados prévios. E no caso, a mesma coisa, e no caso, os métodos que a gente pode selecionar, um método de salinas ou não, né? E interpretar os resultados, no caso, limite de quantificação de carbono total 40 ppm, inorgânico 20, TOC 20, sempre avaliar duplicatas e LCS para a gente ter sempre o esquema de qualidade das nossas amostras, da nossa análise, e comparar carbono dissolvido e total, sendo que o dissolvido sempre tem que dar menor com o total. E o tempo de análise crítica é de 7 dias, como eu já comentei. E aqui, mais ou menos, como sai um pico para a gente dos nossos resultados, né? E como o equipamento integra esse pico para dar o resultado para a gente. E agora, no caso do equipamento da Elementar, que é a mesma coisa. No caso da Elementar, ele mostra também um fluxo dentro do equipamento e mostra para a gente isso como picos do infravermelho. No caso da Shimadzu, ele mostra para a gente só apenas o pico do nosso carbono. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, estou à disposição para tirar as dúvidas. Muito obrigado. João, muito obrigado. É um prazer ouvi-lo e reconhecemos aí seu amplo conhecimento e experiência. Conseguiu transmitir aí para todos de maneira bem agradável, sem perder o rigor científico necessário, né?
Recebemos aqui bastante pergunta, veremos a possibilidade de respondê-las todos. Aquelas que a gente não conseguir responder devido à restrição do tempo, nossas equipes irão comunicar a todos por outros canais, seja por e-mail, por uma ligação, a gente vai entrar em contato para conseguir responder a todos, tá bom? João, a primeira pergunta. Foram citados possíveis interferentes para análise de TOC. Existe algum modo de remoção desses interferentes? Tiago, legal. Sim, a gente tem como remover, né? No caso, o próprio equipamento faz essa remoção de interferentes, como eu comentei. No caso, eles têm um processo de remoção da água que é formada, ou mesmo da água, que não tem como, é uma amostra líquida no caso, e de halogênios, né? Então, a gente tem depuradores dentro do nosso equipamento que conseguem fazer a remoção desses contaminantes, não no caso, mas coisas que fazem parte da amostra em si, né? Da matriz da nossa amostra. Então, que não vão interferir. Então, o próprio equipamento tem tecnologia para remoção desses interferentes. Perfeito. Segunda pergunta, João. Podemos selar os frascos de TOC com qualquer material ou armazenar reagentes de análise em qualquer recipiente? Não, a gente não pode, porque, basicamente, se a gente trabalhar com algum tipo de material que seja em si feito de carbono, por exemplo, plásticos, no caso, ou mesmo borracha, eles vão contaminar a nossa amostra. Então, a gente vai ter um falso positivo, não é interessante para a gente, né? Então, o ideal mesmo é que a gente utilize frascos de vidro, nesse caso, para armazenar a nossa amostra. Perfeito. Terceira pergunta. Qual gás podemos acoplar aos sistemas de TOC? Gás, então, gás é importante que a gente tem que ter gás, né? No TOC não tem como não ter. E, de preferência, a gente tem que usar o gás oxigênio, porque ele é um reagente do nosso processo, né? Então, quanto mais a gente tiver uma concentração maior desse gás, mais eficiente vai ser a minha reação, essa minha combustão no equipamento, né? Então, aí depende muito do seu fornecedor de gás, e sempre tem que solicitar como pode dizer, a pureza desse meu gás oxigênio. Então, dependendo do fornecedor, a partir de grau 2, a gente já pode considerar utilizar. O importante é que a gente assegure que não tem CO2 como impureza nesse gás, né, para não interferir na nossa análise. Obrigado, João. Última pergunta. João, boa tarde. Há um movimento sobre substituição dos parâmetros de DBO, DQO por TOC. O que você pensa sobre isso? Será suficiente para entender a contaminação de efluente, por exemplo? Oi, João? Tiago, acho que cortou. Opa. Oi, eu acho que deu uma cortada na hora que você falou. Você pode repetir, por favor? Posso sim. João, boa tarde. Há um movimento sobre a substituição dos parâmetros de DBO, DQO por TOC. O que você pensa sobre isso? Será suficiente para entender a contaminação de efluentes, por exemplo? Olha, eu acredito que não, porque, como comentei lá no começo, a análise de TOC, ela tem foco em analisar diversos tipos de compostos orgânicos, né? E muitas vezes esses compostos orgânicos, eles não são de origem biológica, eles podem ser compostos orgânicos sintéticos, por exemplo, de alguns hidrocarbonetos, detergentes, por exemplo, né? Então, nesse caso, apesar de a gente não estar avaliando a espécie que a gente tem lá no nosso sistema, na nossa amostra, a gente está avaliando o total de carbono. E a análise de DBO e DQO, elas são análises voltadas mais para o meio ambiente, no caso, mais voltadas para o carbono orgânico assimilável. Então, quanto que esses micro-organismos conseguem utilizar esse carbono como nutriente. E aí a gente vai ter outros parâmetros de análise, no caso, oxigênio, ou, enfim, se for uma análise de série nitrogenada ou de fosfatos, né, que geralmente estão atreladas. Então, acredito que são análises dependentes. As duas conseguem dar respostas para a gente. É importante sempre ter as duas para a gente conseguir aferir alguma coisa. Perfeito. Devido ao tempo, então, as próximas perguntas, a gente retorna o pessoal aí todos por e-mail ou por telefone, mas a gente responderá todas as perguntas. Tá bom? Pessoal, gostaria de agradecer a todos pela participação. Convidamos vocês para os próximos webinars que serão realizados todas as terças-feiras. E é importante também lembrá-los
que às quartas-feiras temos o webinar da ALS na América do Norte, um webinar em inglês, que tem bastante tema interessante também. Vocês podem acessá-los visitando a nossa página no LinkedIn, que é ALS Life Science. Muito obrigado novamente. João, muito obrigado e parabéns aí pela apresentação. Tenham todos uma excelente semana e nos encontramos em breve. Obrigado, gente. Tchau, tchau.